Bom, chegou uma pergunta aqui do Natan Milese. Ed, você acha que é possível chegar numa geração que rejeite a internet e queira o retorno ao analógico, uma nostalgia de um passado que não viveram? Cara, eu acho que é impossível. O bonde da internet, gente, já foi. O bonde da internet já passou, já passou. A gente achar que a gente vai voltar pro que era antes da internet é tipo você achar que a gente vai parar de usar a luz elétrica pra voltar a ter lampião. Porque a internet agora, ela é a internet das coisas, ela não é mais a internet. A internet não é mais um lugar onde você vai. A internet está em todos os lugares. A internet é todos os lugares. Então, o sistema de pagamento que você usa é a internet. O lugar onde você faz suas compras é a internet. Os sistemas é a internet. O e-mail é a internet. O e-banking, o seu jeito de pagar suas contas é a internet. O Pix é a internet. A internet é tudo. A internet são as coisas, entendeu? Então, não tem como a gente voltar, porque a gente teria que abrir mão de facilidades, de conexões, Até meu cara fala assim, acho que sem internet não, mas sem redes sociais sim. Beleza, mas vamos lá. Onde você faz hoje a comunicação de produtos? Você tem uma empresa, você tem sua empresa agora, sua empresa, tá? Você abriu uma empresa, você vai vender, sei lá, copo térmico, tá? Quer começar a vender copo térmico. Você vai vender onde? Você vai vender onde? Na feira? Talvez. Num shopping que você vai ter que pagar uma loja, um aluguel, tudo mais. Na rua, um ponto físico onde poucas pessoas passam, poucas pessoas compram coisas hoje em dia. Poucas pessoas não, muita gente compra coisa no varejo ainda, mas você vai ter dificuldade de achar um ponto bom, chamar atenção, ter uma boa fachada de pessoas entrarem. Então assim, não tem como. Você ainda vai ter que existir. Ah, mas o Facebook já morreu. É, mas o TikTok tá lá. Cresceu pra cacete. O Instagram cresceu pra cacete. O YouTube cresce pra cacete. Então as coisas, elas estão já muito inseridas, entendeu? Hoje a gente não lê mais notícias em grandes portais. Por onde você vai se informar? Você vai abrir um jornal? Você vai abrir um site? www.uol.com.br. Então, a internet, ela já se tornou parte da nossa fusão. Tanto que antes, a gente tinha uma diferenciação, né, do que era o Mr. Anderson do Neo, né? Você tinha o que era a pessoa física e o que tinha o avatar da pessoa. Hoje, a pessoa física e o avatar, eles são a mesma coisa. Elas são uma coisa só. Ela vai virar, já vira uma coisa só, né? Então, um exemplo disso é o Tinder. Você conversa com a pessoa, se relaciona e sai. Bom, a minha geração tinha uma vergonha gigantesca de falar que conheceu alguém pela internet. Tem um casal de amigos meus que se conheceu pelo bate-papo do UOL e eles tinham uma história que eles contavam na época que era pra não falar que se conheceram via bate-papo do UOL. Hoje eles falam na boa, porque virou uma coisa normal. Você conhecer alguém pelo Instagram, você conhecer alguém pela rede social, sabe? Então as coisas, elas já estão acontecendo, né? O que vai ter que acontecer, e é uma parada que tem que rolar em algum momento, tá? É uma integração do físico com o digital, que ainda não existe. E essa é a parada que talvez seja a grande revolução, que é as coisas que as Big Techs não vão querer, e é uma parada que vai ter que existir uma hora ou outra. Porque hoje a gente tem um lastro de quem a gente é na vida real, vai. Você tem CPF, você tem RG, você tem um endereço. Hoje, com o anonimato na internet, você não tem isso. Então, por exemplo, se você criar um perfil anônimo e você conseguir disfarçar o seu IP, você pode cometer crimes. Então, uma hora ou outra, vai rolar uma identidade digital. Uma ID digital. Uma hora isso vai rolar. Isso daí é uma coisa que vai acontecer, porque a sociedade cada vez mais vai ficar intrínseca, sabe? Por causa disso. Então uma hora vai rolar uma identidade global digital, uma parada que é o seu CPF online. Isso daí eu acredito, posso estar viajando, mas eu já vi que isso tá rolando. Tá rolando. E outra coisa, assim, eu vi uma rapaziada falando aqui, pô, mas o jovem hoje, ele não tá usando o Instagram, tá usando o Visco. O Visco é uma rede social. E se o Visco começar a crescer amanhã, o Visco vai ter comentário, vai ter Reels, vai ter Shorts. E a galera tem um Instagram pra colocar o link do Visco, mas a pessoa ainda entra no Instagram pra ver conteúdo, pra se comunicar, pra clicar. E essa que é a grande parada, né? A gente tá vivendo um momento muito grande, que é um momento de revolução, né? Uma revolução da maneira como a gente se comunica. Então, hoje a gente tá vivendo um momento das narrativas. E por que as narrativas existem? Porque a gente desfragmentou a informação. Antes você recebia a informação por um pipeline, por uma pauta, por uma coisa que acontecia. Era muito fácil você pautar conteúdo, você entender qual que era a pauta do momento. Eu trabalhei com jornal, era muito fácil você entender. Pô, era época de Rock in Rio, todo mundo falava de Rock in Rio. Era época de Lollapalooza, todo mundo falava de Lollapalooza. Era época de
Pô, começava o Brasileirão, todo mundo falava do começo do Brasileirão, final, um acontecimento, as coisas acontecem. Hoje, é muito louco, assim, porque é muito fácil alguma coisa acontecer e você receber zero impacto daquilo. Porque o seu perfil, ele só recebe notícias de videogame, você só recebe notícia de Marvel Rivals, só recebe notícia de filme, de série. Então você tá recebendo notícia do novo GTA 6, do novo filme da Marvel, de como jogar Marvel Rivals, do novo filme da Supergirl, e você não sabe que teve um acordo entre Israel e Palestina de cessar fogo, porque o seu feed não faz isso. Então, a gente teve uma desfragmentação da narrativa gigantesca. Gigantesca, gigantesca. Então a gente não consegue mais, às vezes, se comunicar com o outro, porque o que a gente tá consumindo não é o que o outro tá consumindo. E a gente vai criando bolhas, bolhas gigantescas de comunicação. Qual que é a história, entendeu? Qual que é a história que a gente tá contando? Pô, aqui o Natan mandou uma boa aqui. O Ed lançou aquela do Twitter de qual foi o último hit global. Essa foi foda também, não existe mais. Não existe mais, amigo. Não existe mais. Olha que papo de louco. Antes a gente podia ter fenômenos, como por exemplo Despacito. Despacito era uma música muito forte. Despacito, gente, era papo de louco. Despacito, você andava na rua, todo mundo tava ouvindo Despacito, assim. Tocava no bar, tocava no boteco, tocava na academia, tocava, meu, se pá na igreja, tocava no intervalo do futebol, tocava no comercial, tocava muito. Qual que foi a música que foi tão grande quanto Despacito depois de Despacito? Despacito sua avó sabia, sua mãe sabia, sua tia sabia, todo mundo sabia. Despacito foi o último grande. Aí, ó, Sabrina Carpenter é um hit global. Gangnam Style é antes de Despacito. Ô, Matheus, se perguntar pra tua mãe quem é Sabrina Carpenter, ela não faz a menor ideia. Pra tua avó, faz a menor ideia. Hoje é DC pra BC. Pô, brasileiro pode até ser, mas você acha que global? Você acha que a galera dos Estados Unidos ouviu DC pra BC? Do mesmo jeito que eu ouvia... Nossa, nossa... Assim você me mata. Pô, quero Ai Se Eu Te Pego, também, que é um fenômeno gigantesco. A gente perdeu, talvez Baby Shark, né? Mas aí Baby Shark tem mais um fenômeno de quem é pai, porque quem não é pai, não foi, talvez não tenha sido impactado por isso. Então hoje é muito fácil, é difícil ter mesmo uma música impactar globalmente as pessoas, porque aquela lá do Bruno Mars, pô, tá sabendo, irmão. Porra, nem sempre você sabe o nome da música. Então, assim, é difícil, porque a música ela não consegue pegar, ela não consegue trilhar, ela não chega mais nas pessoas. É muito difícil você ter um Michael Jackson hoje em dia, porque a gente não tem mais um monopólio da cultura, da comunicação. Então, antes tinha um acordo das gravadoras com os canais de televisão, com as rádios, em troca de tocar as músicas. Então, tinha reproduções programadas dentro. Então, a gente perdeu isso. Antes, olha que papo de doido aqui, ó, pra vocês entenderem. Olha que louco, a gente tinha uma cultura coletiva muito grande. Então, por exemplo, você ligava a televisão, você tinha 5, sei lá, 10 canais pra você assistir, tá? Beleza. E esses canais, eles tinham uma programação. Então, você tinha, por exemplo, os filmes que passavam sempre, as séries que passavam sempre, as coisas que aconteciam, e a gente tinha uma cultura coletiva. Então, por exemplo, por mais que você não gostasse, por exemplo, de filme, tinha nada pra você fazer. Então, você ligava a TV e tava passando De Volta pro Futuro, você assistia. Tava passando Lagoa Azul, você assistia. Tava passando ET, você assistia. Tava passando Robocop, você assistia. Então a gente tinha ali uma cultura meio globalizada, a gente entendia aquilo que estava acontecendo, né? Criava-se um repertório meio coletivo, né? A novela, o jogo de futebol. Você tinha essa coisa mais comum de você se conectar. Hoje, você consegue não consumir nada disso. Então, às vezes, tem uma galera que gosta de filme, mas vai entrar por uma tangente tão grande que ela sequer passa por um repertório que existia antes, que era essa coisa dessa monopolização da cultura que existia, né? Pelas grandes mídias. Isso foi completamente fragmentado. E isso agora é quase impossível de você voltar, irmão. Na verdade, é impossível de você voltar, né? Isso é muito louco de você pensar isso, né? Do quanto você consegue agora viver numa bolha feliz, né? Hoje, se o cara quer só consumir basquete, ele vai só consumir basquete, ele vai conseguir ficar um ano inteiro sem sequer receber uma notícia de futebol. Porque ele tá preso na bolha do basquete, entendeu? Porque ele tá preso na bolha do futebol americano, ele tá preso nisso. Isso tá gerando um fenômeno, até mesmo um problema, porque antes quem dominava, olha, agora eu vou entrar num... Pô, é que eu acabei de terminar de ver Succession, eu tô nessa pira, tá? Quem dominava a comunicação, né, a mensagem, eram as grandes empresas, né? Então, Warner, Turner, Disney, bababá, Globo. Hoje, quem domina a mensagem são as redes sociais. As redes sociais hoje impactam muito mais o público do que os canais de televisão. Você entendeu? A rede social hoje, ela distribui muito mais o conteúdo, essa parada desses veículos e formam muito mais opinião e formam muito mais a pessoa que está consumindo de diversos caráteres do que a televisão faz hoje, do que os jornais fazem hoje. Então, vou pensar que você é um bitolado de anime. Você consegue ficar, irmão, só consumindo
conteúdo de anime, né, são as Big Techs, né, as Big Techs hoje mandam. YouTube, Meta, ByteDance. Isso é intrinsecamente ruim? Isso é intrinsecamente ruim porque a gente cria essas, polarizações, né. Então a gente cria um mundo alienado, a gente cria um mundo que ele não se comunica mais entre si. Então, antes quando você queria sair de casa, você precisava ter um mínimo de tolerância para consumir um conteúdo. Então, por exemplo, eu não gosto de sertanejo, eu não gostava de pagode. Mas pra eu sair com meus amigos, eu precisava consumir sertanejo e pagode, porque eram as músicas que meus amigos consumiam. E aí, em determinado momento, eu comecei a gostar, porque era o rolê dos meus amigos. Eu comecei a gostar de algumas coisas. Jorge Mateus, Edson Hudson, Bruno e Marrone, pagode, comecei a gostar muito de samba, porque eu tava no rolê com meus amigos, e pra eu poder ter uma vida social com meus amigos, eu precisaria ir além da minha tolerância. E isso me fazia ser mais tolerante, e isso me fez conhecer coisas, pessoas, lugares. Hoje, se você quiser não consumir nada disso, você não consome. Porque assim, antes eu tinha a opção sair com meus amigos ou ficar em casa vendo TV. Ah, porra. E chegava que era tipo uma coisa que não tinha mais o que eu queria ver. Hoje você pode ficar preso pra sempre no seu conteúdo, no que te agrada, numa injeção de dopamina direto na veia. Então você nunca vai ser exposto ao antagônico, você nunca vai ser exposto a além da sua tolerância, você nunca vai ser exposto a algo que seja muito diferente do que você consome. Tanto que hoje eu acho que a maior virtude que você pode ter como pessoa é a tolerância ao antagônico. É a tolerância a consumir, entender e se relacionar com coisas que você não consome. Essa paciência sua, essa sua capacidade de lidar com coisas que vão além do contexto onde você está preso, te torna uma pessoa mais fácil de lidar com pessoas. Agora, quanto mais intolerante você fica, menos relacionável você é. E por isso que a gente vive esse rolê de alienação, de bipolaridade, de velho preso em grupo do Zap falando loucura. E assim, a gente achava que as máquinas iam prender a gente na Matrix. Foi a gente. É o Pikachu na nossa cabeça, né? Dito isso, Edson Hudson, Bruno e Marrone, só pedrada. Só pedrada, tá? A Globo decidiu muitas eleições e acontecimentos. Sim. E agora quem decide é a Meta. Quem decide é o TikTok. Quem decide é a ABC. Né? É isso. É Alphabet, né? Esse que você acabou de assistir foi um corte que acontece nas lives que eu faço todas as quartas-feiras, às 10 da manhã, e todos os domingos, às 9 da noite, lá no canal Edson Castro Oficial. Se inscreve no canal, não esquece de deixar o seu curtir, e é nóis. Valeu!